Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Esse é o estudo de número 13, em que nós vamos iniciar o capítulo 1, intitulado Deus. São as primeiras perguntas dessa obra que Kardec fez aos espíritos superiores para compreender Deus, o universo, as leis divinas e as bases da doutrina espírita. Estamos no estudo de número 13 porque tratamos da parte introdutória. Debatemos ponto a ponto todos os itens da introdução em que Kardec fala das bases do espiritismo, dos argumentos em relação aos opositores, aos céticos, aos materialistas, e vimos o raciocínio de Kardec em relação às respostas. Agora vamos prosseguir, finalmente adentrando no conteúdo da obra para compreender como a espiritualidade respondeu às perguntas de Kardec. Iniciemos, portanto, essa obra com o primeiro capítulo, no subitem Deus e o Infinito. Pergunta Kardec aos espíritos: que é Deus? Deus, como resposta, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeiro ponto que chama a atenção é que Kardec não perguntou quem é Deus, mas sim que é Deus. Esse detalhe é importante porque demonstra que desde o princípio o raciocínio não era enxergar Deus à semelhança dos homens como se fosse uma pessoa. O que foi feito por todas as doutrinas do passado, especialmente na antiguidade, em que os deuses ou Zeus apresentava características humanas, sentimentos como inveja, como ciúme. Então vemos aí que Kardec pergunta: que é Deus? E temos essa definição que, apesar de não responder na totalidade, porque nos falta capacidade intelectual para isso, e também a elevação moral, nos traz uma ideia bem exata do que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que nos traz a conceituação de que não há nada maior que Deus, que não foi criado, porque se fosse criado, deixaria de ser o Criador Supremo. Deixaria de ser a inteligência suprema. Então, se ele é a inteligência suprema, ele é o que há de mais elevado, de mais inteligente, de mais perfeito. Mas nós vamos trabalhar todos os atributos de Deus. Segunda pergunta de Kardec aos espíritos: que se deve entender por infinito? Resposta: o que não tem começo nem fim. O desconhecido? Tudo o que é desconhecido é infinito. Vejam que os espíritos já estão trabalhando as primeiras conceituações de que o universo sempre existiu. Deus também sempre existiu. É difícil para compreendermos porque nós precisamos da imagem de começo e fim. O fim é mais fácil de compreender e que o espírito também não possui, já que somos eternos. Mas a conceituação de que sempre existiu ainda é bem difícil para nós. Mas a realidade é que sim, Deus sempre existiu. O universo infinito também. Então, infinito é o que não tem começo nem fim. É o nosso infinito, é o nosso universo. Terceira pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Nós vamos ver isso em todos os momentos da codificação kardeciana. São perguntas que Kardec faz de forma muito lógica. São pensamentos concatenados, interligados,
Muitas perguntas derivam de outras. Vejam que Kardec pede a definição de Deus, pede a definição de infinito e depois pergunta: Deus e infinito são a mesma coisa? Resposta dos espíritos: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então notem que os espíritos não negam. Eles não dizem, não, Deus é uma coisa, infinito é outra. Eles simplesmente respondem que nós não temos um vocabulário adequado nem a elevação necessária para compreender a conceituação exata de Deus e do infinito. Pelos nossos estudos, a gente poderia afirmar que é como se Deus fosse o infinito, porque traz uma ideia de que estamos mergulhados nele, que não se confunde com o panteísmo, como nós vamos ver, porque nós não regressamos ao todo, como eles acreditam, no sentido de perder a individualidade, mas traz uma ideia bem exata de que Deus preenche o universo infinito e sim, estaríamos mergulhados nele, no sentido de expansão, em que ele está presente em tudo e que não há vazio nem vácuo no universo. Então Deus não é o infinito, mas a espiritualidade diz que nós não temos uma linguagem rica o suficiente para compreender essa questão. E aí, nós temos os comentários de Kardec, não é? Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Então vejam que Kardec complementa a resposta com o seu raciocínio. Infinito em Deus são suas perfeições, que a gente também não entende, porque a gente tem uma visão limitada. Como assim perfeições infinitas? Mas é uma conceituação que traz Deus como todo-poderoso, com os atributos todos no patamar máximo. E aí sim a gente entende essas perfeições, esses atributos de Deus ao infinito. Mas não é correto dizer que Deus é o infinito, porque isso seria igualar uma criação ao seu Criador. E também porque nós não conhecemos na totalidade nenhum nem outro. Então, por desconhecermos, não podemos afirmar que são a mesma coisa. Provas da existência de Deus. Pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Pergunta Kardec. Resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então vejam que, mais uma vez, a lógica, a razão, nos traz a prova da existência de Deus. Principalmente quanto mais a ciência avança, porque as descobertas recentes da física, da astronomia, nos trazem um equilíbrio no universo que não pode ser obra do acaso. Teria que ser milhões de coincidências para que a vida surgisse na Terra, por exemplo. Ou que os astros, os planetas, vagassem pelo universo sem chocarem-se, sem autodestruírem-se. Então, existe sim uma harmonia no universo, isso está comprovado pela ciência humana, pela ciência positivista, e essa harmonia demonstra que há uma inteligência suprema por trás. Então, Deus se prova
pelo efeito, em que nós podemos presumir a causa. Se o efeito é harmonia e perfeição, grandeza do universo, a causa é ainda maior. Por quê? Criou tudo isso que a gente consegue analisar. Então, quando procuramos a causa de tudo, que não é obra do homem, nós perceberemos que é obra de Deus. Tudo que o homem não criou só pode ter sido criado por Deus. E aí nós vamos analisar os conceitos mais avançados do Espiritismo em relação à ciência espírita, onde no universo há a tríade Deus, Espírito e Matéria. Mas isso é um assunto para mais tarde, para mais adiante. Kardec faz um comentário sobre essa pergunta. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação, os efeitos dessa grande causa. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Isso é básico no Espiritismo, né? O nada não cria. Do nada não surge nada. Então, se o universo existe, é porque há uma causa anterior. É porque há uma causa suprema, uma inteligência que o criou. Pergunta número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Por que todos os homens trazem essa crença íntima de que existe Deus? Resposta: a de que Deus existe. Então, que dedução nós podemos tirar dessa crença íntima que todos os povos trouxeram desde o início da humanidade? A dedução é de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então, o mesmo raciocínio da pergunta número 4 se aplica à pergunta número 5. Basta analisar os efeitos para se chegar à causa. A dedução, portanto, dessa crença, que é um efeito, é a causa, que é a existência de Deus. Pergunta número 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? Resultado de ideias adquiridas? Então notem, Kardec faz perguntas como se fosse um cético, porque ele, de fato, começou a investigar o Espiritismo como um cético, para desmascarar as mesas girantes, os espetáculos dos fenômenos mediúnicos. Mas ele acabou verificando que se tratava de uma realidade, a realidade espiritual, e começou a ser combatido com essas mesmas perguntas. E isso é muito bom a gente ver nas obras, porque não dá margem a que ninguém questione depois com perguntas que Kardec não fez. Então é uma pergunta muito pertinente. Quando a gente ouve a resposta de que a crença íntima que todos trazem de Deus é uma comprovação da existência dele, o cético já responde: não. Os povos antigos acreditavam em Deus porque foram educados assim. Porque a igreja impôs a crença em Deus. Isso é o que o materialista, o cético, diz. Então Kardec fez uma pergunta como um materialista, como um cético faria. Será que a crença em Deus não é fruto da educação? Da indução que a igreja obrigou os homens a estudar? Resposta dos espíritos: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Olha que resposta lógica. Se a crença em Deus fosse algo imposto pelos homens, essa crença não estaria nos homens não civilizados, nos selvagens, nos silvícolas, que não tiveram educação. Kardec ainda diz: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Mais uma vez, Kardec compara, a crença espírita à crença e ao estudo de qualquer ciência. Se a crença em Deus fosse produto do ensino,
nem todos os homens teriam, porque muitos não foram educados. E também essa ideia não seria universal, seria diferente em cada nação, em cada civilização, especialmente no passado, que não tinha internet, não tinha facilidade de viajar. Então, como uma civilização em lados opostos no mundo poderiam ter a mesma intuição de que Deus existe? Logo, a crença em Deus, íntima, que todos trazem, não é fruto da educação. Pergunta número 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Essa pergunta é extremamente complexa para aquela época. Essa pergunta é física quântica, que Kardec já traz no início, uma das primeiras perguntas. Ele já está tratando da natureza íntima da matéria, num tempo em que os avanços tecnológicos ainda não estavam presentes para se verificar partículas menores que o átomo, por exemplo. Ou, muito menos, verificar na ciência da mecânica quântica as verdades que hoje nós temos. Mas Kardec, visionário que era, fez uma pergunta muito complexa sobre a intimidade da matéria. Resposta dos espíritos: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Então vejam que os espíritos não negam que as coisas se formam pela aglomeração dos átomos, pela reunião dos átomos. Mas eles explicam que há uma causa inteligente por trás. E quando a gente diz causa inteligente, não é que Deus está a todo momento unindo átomos para criar matéria. Ele criou leis. Essas leis se aplicam automaticamente. As leis que a nossa ciência estuda, descobre e depois renova, readapta, porque nós temos uma visão limitada, mas são leis naturais, leis universais, que fazem com que os átomos se reúnam, se atraiam, se dispersem, que os elétrons tenham as propriedades que hoje estudamos. Então, a causa primeira da formação das coisas não é simplesmente a aglomeração de átomos. É formada por essa aglomeração, porém, há uma causa antes disso, há uma causa primária que antecede a reunião dos átomos. Kardec ainda diz: atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, mais uma vez. Vejam que as respostas todas podem advir desse pensamento, de que tudo que a gente vê geralmente é efeito. A causa está por detrás, estimulando a criação daquilo que enxergamos. Essas propriedades da matéria são também um efeito que há de ter uma causa. Pergunta número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Eu acabei falando agora há pouco, né? Que a nossa ciência já demonstrou que atribuir a criação do universo, a formação do nosso planeta, o surgimento da vida em nosso planeta ao acaso é algo absurdo para a ciência hoje. Porque, como eu disse, são muitas coincidências que precisariam acontecer em momentos exatos, nem antes nem depois, senão não daria certo, para a vida surgir. Então, esse acaso, essa combinação fortuita da matéria não explica. Os espíritos vão dizer: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Então vejam que os espíritos são bem incisivos nessa parte, né? O acaso não é inteligente. Isso foge ao bom senso, pensar que tudo que nós estudamos no universo, na matéria, tanto microscópica quanto macro, cósmica, seria obra do acaso. Os planetas já teriam se chocado, o Sol já teria se afastado, a Lua, enfim. A vida não seria possível na Terra, na formação da atmosfera propícia para a nossa respiração, nosso desenvolvimento. Então, atribuir ao acaso já era um absurdo na época, hoje mais ainda.
Kardec ainda vai comentar: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Isso é muito fácil de compreender. Com uma luneta a gente atesta isso. Olhando para a harmonia que existe no universo, a gente já atesta que há uma causa anterior inteligente, que não pode ser obra do acaso. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir efeitos que a inteligência produz. Isso é muito lógico, né? O acaso ele não raciocina, o acaso ele não prepara, ele não planeja nada, ele não é uma força inteligente. O que é o acaso? Perguntam os espíritos. Eles mesmos respondem: nada. O acaso é nada, não é inteligente. Um acaso inteligente já não seria acaso, responde Kardec. Pergunta número 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Olha só a pergunta de Kardec. Como que vocês enxergam essa inteligência suprema na origem das coisas, na origem de tudo? Resposta dos espíritos. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Eles estão respondendo com a mesma resposta de outra questão que a gente viu, né? Agora há pouco. Tudo que não é criação do homem é criação de Deus. Então, para conhecermos o Criador, analisemos a obra. Pela obra a gente reconhece o autor. Se a obra é perfeita, se a obra é gigantesca, é enorme como é um infinito, o universo, logicamente o autor é tão grandioso quanto. E nós sabemos que é infinitamente superior a tudo que ele cria. O orgulho é que gera incredulidade, responde ainda os espíritos. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Olha a reflexão dos espíritos. Aquele que tenta enxergar a causa inteligente como algo humano, próximo a nós, que o próprio ser humano é elevado, é um coitado, é um pobre ser, na linguagem dos espíritos, porque sua vida pode ser facilmente encerrada pela vontade divina. Então, é orgulho não crer que existe uma causa inteligente, que existe uma força suprema. É puro orgulho, que não admite nada acima de si mesmo ou nada daquilo que ele não consegue compreender. Kardec ainda diz: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Isso é muito lógico, não é? E volta para aquela questão. Tudo que o homem não criou foi criado por Deus. E se nós não podemos criar, a gente não consegue criar sequer um corpo físico idêntico ao que Deus fez, que começa de uma forma microscópica e vai se expandindo até um homem adulto. A gente não consegue replicar isso. A gente imita. A gente pega o que Deus fez e realiza os nossos experimentos, mas criar, a gente não cria. Então, é um pensamento muito lógico, não é? Que Deus é superior à humanidade, lógico. Porque tudo que nós não criamos foi criado por Ele e nós não conseguimos criar. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Se nós temos uma causa anterior, jamais poderemos criar algo superior ao que o nosso Criador cria, porque nós somos obra dele. Nós somos efeito de uma causa inteligente e suprema. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. Não importa se é Deus, se é Jeová, se é Alá, não importa o nome.
é a causa primeira, causa primária de tudo. Vejamos então, a partir da questão 10, os atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pergunta Kardec. Os espíritos são muito claros. Não. O homem não pode compreender a natureza íntima de Deus. Falta-lhe para isso o sentido. Nós não temos o sentido ainda. Tem aquele filme, né? O Sexto Sentido, que seria a mediunidade. Mas existem muitos outros que a gente sequer tem noção, mas que um dia possuiremos. Nós só temos os 5 sentidos e não é suficiente para enxergar Deus, muito menos compreendê-lo. Um dia teremos esse sentido e poderemos de fato compreender Deus. Pergunta número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Eu já acabei de responder. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, ou seja, quando nos purificarmos, nós poderemos começar a entender Deus, compreender a sua magnanimidade, a sua grandeza. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então fiquemos tranquilos. Muita gente tem essa ansiedade, né? De conhecer Deus, de ver logo. Calma. Tem um caminho ainda muito longo para a gente conseguir vê-lo. Precisamos chegar à perfeição relativa. Perfeição relativa, tá? Porque perfeição absoluta só de Deus, como já estudamos aqui. Kardec comenta: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Acabamos de falar. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Ou seja, quando lá no início falamos que a antiguidade acreditava em Zeus, em deuses muito parecidos com os homens, os espíritos responderam Kardec e ele fez essa reflexão. A humanidade, na sua infância, lá na antiguidade, confundia Deus com os homens, atribuindo imperfeições que eles possuíam ao próprio Deus. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. A nossa imagem de Deus hoje é mais avançada que a imagem que os antigos tinham. Na antiguidade, na Grécia, por exemplo. Então, nós já evoluímos na compreensão de Deus. Ainda estamos distantes, mas estamos num raciocínio mais amplo do que os povos da antiguidade, que associavam imperfeições humanas ao divino. A gente já não faz isso. A gente já compreende Deus como ser supremo que não se parece em nada conosco em relação às paixões. Pergunta número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Então nós conseguimos sim compreender os atributos de Deus. Não conseguimos enxergá-lo ou compreendê-lo na totalidade, mas os atributos, sim. De alguns atributos respondem os espíritos. O homem os compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, nas criações dos filmes, das séries, que a gente vê uma tecnologia no futuro, realizando várias conquistas que hoje não possuímos, a gente está extraindo do pensamento, da imaginação, né? Mas a nossa compreensão de Deus vai se elevar pouco a pouco. Já se elevou bastante, comparando com a antiguidade, mas ainda falta um longo caminho. À medida que avançamos, à medida que nos elevamos acima da matéria pela purificação do nosso ser, pela reforma íntima, nós vamos tendo uma noção ainda maior de Deus cada vez mais. Pergunta número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Então Kardec
colocou todos os atributos que ele entendia que Deus possuía e perguntou para os espíritos: esses atributos atendem a uma definição completa de Deus? Resposta: do vosso ponto de vista, sim. Todas essas características que Kardec deu atendem aos atributos de Deus na nossa visão. Por quê? Credes abranger tudo. Então, na nossa visão, tudo está nesses atributos: eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Ele volta a ensinar que o nosso vocabulário é pobre e que a gente não consegue entender muitos dos atributos de Deus, muito menos a sua natureza. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. A gente presume, pela lógica, que Deus tem as perfeições no grau máximo. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Já falamos isso também, não é? Se tivesse um ser maior que Deus, Deus deixaria de ser a causa primeira, o supremo Criador, a inteligência suprema, porque existiria um ser maior que ele. Então, esses atributos a gente consegue enxergar que são infinitos, porque se não fossem, Deus perderia a sua posição de Criador. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então vejam, não é somente as imperfeições que a gente vê e que a gente já compreende, mas que o nosso pensamento pode também criar. Deus estaria muito acima de tudo que a gente puder pensar. E por mais que a gente encontre uma perfeição pelo pensamento, a gente sabe pela lógica que Deus a possui na totalidade, de forma infinita e eterna. Para ser Deus, portanto, ele teria que estar isento de qualquer defeito, de qualquer imperfeição. Por isso, a definição de Kardec é exata para a nossa linguagem, que enxerga esse Deus com as nossas limitações. Kardec ainda vai comentar: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Então a gente consegue visualizar e compreender, como eu já falei, que Deus não tem um ser que o antecede, que o criou. Nós vamos descobrindo os conceitos de infinito e eternidade à medida que avançamos, evoluímos. Mas hoje a gente já consegue enxergar que o acaso não poderia ter criado Deus, muito menos a sua criação. Deus, além de eterno, é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. Então Deus não atualiza, Deus não faz nova edição. Ele já criou perfeito. Perfeito. Perfeito é tudo aquilo que não precisa de complementação. Não precisa reiniciar o universo, reiniciar o planeta, porque Deus, na sua perfeição absoluta, criou do jeito que tem que ser. Deus é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. E aí a gente vai compreendendo a tríade que existe no universo: Deus, Espírito e matéria. Tudo que há no universo infinito se resume a essa tríade: Deus, Espírito e matéria. Então, Deus não se confunde nem com Espírito e nem com matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. Logicamente, Deus não é matéria, né? Isso é fácil de entender, porque a matéria muda. Deus não, imutável. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas.
nem unidade de poder na ordenação do universo. Volta ao raciocínio que Deus é perfeito, então ele é único. Senão outros seres estariam acima dele, ou ainda que estivessem abaixo, não criariam algo perfeito como ele cria. Deus é onipotente. Ele o é porque é único. É o único Criador supremo. Por isso, aquela ideia sempre das civilizações de não adorar mais de um Deus. Por que adorar um Deus que não é supremo? Por que pensar em outros deuses que não aquele que tudo criou e está acima de todos? Então ele é onipotente, ele é o todo-poderoso. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então fica fácil também de enxergar, né? Que ele é único e, consequentemente, todo-poderoso, porque se pensassem o contrário, teriam outros deuses, outros seres tão poderosos quanto ele. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas como também nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Alguns podem dizer, nossa, mas tantas imperfeições no mundo, tanta violência, tantas guerras, tantas calamidades. Como dizer que Deus é bom e justo, vendo crianças passar fome, vendo crianças serem abusadas, sequestradas, traficadas? Mas aí é uma visão limitada que nós temos, que muitos têm, né? De não enxergar Deus porque o mundo é ruim, porque muitas pessoas são más. Vejam, Deus, ao criar o livre-arbítrio e colocar esse atributo em nós, permitindo que nós tomássemos as decisões, ele nos deu uma capacidade para evoluir por conta própria e retornar a ele. Não como uma brincadeira, mas como uma lei natural e que um dia a gente vai compreender na totalidade. Hoje ainda não conseguimos entender por que Deus cria, por que Deus nos fez simples e ignorantes e vamos com muito suor batalhando a cada dia para chegar até Ele. Por que Ele criou esse sistema? A gente ainda vai compreender um dia. Mas não há que se duvidar da justiça e da bondade de Deus. Tudo tem uma causa anterior. E se nós estamos aprendendo aqui que Deus existe porque todo efeito tem uma causa, nós também entendemos pelo Espiritismo que todo sofrimento tem uma causa anterior. Então, todos esses exemplos que parecem atestar uma injustiça divina ou uma maldade de Deus, na verdade, é uma compreensão incompleta ou uma ausência de compreensão da realidade espiritual, do passado daqueles seres. Aquele espírito que está sofrendo numa guerra, por exemplo, que é inocente por ser criança, ele está reencarnado ali por um motivo anterior, em outra existência, uma atitude impensada que lhe trouxe sofrimento hoje. Então nós já estudamos no Evangelho causas atuais e causas anteriores das nossas aflições. Nós compreendemos no Evangelho segundo o Espiritismo o porquê das dores do mundo, né? O porquê algumas situações que aparentam injustiça, na verdade, são mais do que justas. Porque aquele ser tem uma história, um histórico de decisões no passado. Mas, enfim, não há que se duvidar da justiça e bondade divina. É uma característica, é um atributo de Deus. Vejamos o que Kardec pergunta sobre o panteísmo. Já adiantei, né, que é uma ciência, uma doutrina que acredita no retorno dos espíritos a Deus, perdendo sua individualidade, mas vamos ver a pergunta de Kardec. Pergunta número 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Olha que ideia interessante do panteísmo, né? Deus seria a reunião de tudo que há no universo.
Eles confundem um pouco porque eles pressentem que estamos mergulhados em Deus, que Deus preenche todo o universo, mas eles não souberam colocar em palavras. Os espíritos dizem: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Então o que faltou ao panteísmo? Deixar de observar um efeito como uma causa. Pensar que Deus é o resultado da somatória de forças e inteligências é achar que Deus é um efeito de uma causa anterior, porque todas as forças e todas as inteligências do universo são efeitos. Pensar diferente é achar que uma força da natureza criou-se ao acaso. Que as inteligências que habitam o universo foram criadas ao acaso. Por quê? Essas coisas reunidas formariam Deus. Deus deixaria de existir, porque ele seria o resultado da união dessas coisas. E é o contrário. Essas coisas existem porque Deus criou, e não Deus existe porque essas coisas se reúnem. Por isso os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria. Se ele fosse resultado da reunião de coisas, ele seria um efeito e não uma causa. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Então os espíritos dão ainda um conselho: não vá nessa onda do panteísmo. Não perca tempo nesse labirinto. Porque é um labirinto pensar em todas as coisas, em todas as forças do universo e ficar tentando entender que a somatória dessas forças forma Deus. Que ele não é um ser distinto. Então, os espíritos aconselham: não entre nessa discussão, vocês vão perder muito tempo. E ainda ficarão orgulhosos, porque vão achar que sabem algo e na verdade não sabem. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas, não só o panteísmo, mas outros sistemas também que ficam tentando descobrir a natureza divina. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Então, para enxergar Deus, analisa a nossa natureza. O ser humano é extraordinário, as suas capacidades são extraordinárias, e isso indica a existência de um Deus supremo, de uma inteligência suprema. Estuda, então, as vossas próprias imperfeições para vos libertardes delas. Isso é reforma íntima, é um objetivo que o Espiritismo traz: vencer as nossas imperfeições, nos livrarmos delas substituindo por virtudes, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Basicamente, eles estão dizendo: não fique tentando adivinhar a natureza divina, porque isso, por enquanto, é impenetrável para nós. Pergunta número 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Então vejam que a pergunta deles é justamente na definição do panteísmo, da reunião de todas as coisas, de todos os seres, de todas as forças que dariam origem a Deus. E essa própria explicação já demonstra que é absurda, porque a reunião de coisas formando Deus já tira de Deus o atributo dele de ser todo-poderoso, de ser único, de ser o Criador supremo, a causa primeira. Como a sua obra poderia reunir-se e formar o Criador? Não faz sentido algum. A resposta dos Espíritos, portanto, é: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então eles fizeram até uma ironia aqui, né? Porque a doutrina panteísta, ela crê que nós somos pedacinhos de Deus e que vamos voltar para Ele, reunindo-se com Ele, perdendo a nossa individualidade. Então eles brincam
já que nós não podemos ser Deus, a gente cria uma tese de que somos pedacinhos dele, parte dele. A gente vai ver, na verdade já vimos em outros estudos, que nós temos a centelha divina. Deus dividiu conosco alguns dos seus atributos, mas isso não significa que ele tirou um pedacinho dele e a gente, quando reencarnou, se individualizou num pedacinho de Deus. Não, não é essa a explicação correta. Não somos parte de Deus, como se fosse um pedacinho dele. Temos a sua essência divina, temos essa centelha que nos anima e que vem dele, mas não como se subtraíssemos um pedaço. Pergunta número 16. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? Vejam que Kardec traz os fundamentos do panteísmo que fazem sentido, porque conseguem pressentir esse Deus presente em tudo, conseguem pressentir que nós temos alguns dos atributos divinos, que o universo é infinito e logo Deus também é infinito. São bases que trazem uma ideia melhor do que o ateísmo, por exemplo, mas que os espíritos vão dizer que uma oposição a essa teoria é a razão. Basta a gente analisar essa teoria e, com razão, verificar que ela não se sustenta, porque ela está descrevendo efeitos como causas. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então a espiritualidade nos pede: estuda com calma o panteísmo e você vai ver que é absurda a teoria. Kardec diz então: esta doutrina faz de Deus um ser material. Realmente, se Deus fosse a reunião de tudo que existe no universo, Deus seria material, e Deus não é material. Embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Então vejam, ele está trazendo todos os conceitos que nós estudamos, de querer colocar Deus como algo próximo a nós, ou a nossa semelhança, como se nós tivéssemos influenciado na criação divina, na formação de Deus. E é o contrário, né? Nós que fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, o universo não teria estabilidade porque Deus seria matéria. Estaria sujeito a mudanças, a vicissitudes, a necessidade da humanidade, colocando Deus novamente como um Deus da antiguidade, um Deus cheio de sentimentos humanos. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, que é a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Então ele está demonstrando que a gente não pode ter uma ideia de igualar Deus à matéria, como se ele fosse a reunião de algo que é material. Nenhuma filosofia, nenhum raciocínio poderia chegar à natureza íntima de Deus para derrubar esses atributos que nós estamos estudando. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Olha que bonito. A gente não consegue compreender ainda o que ele é, mas a gente já consegue dizer o que ele não é. Então ele não é matéria. Ele não é a reunião das coisas que ele criou. O sistema de que tratamos, ou seja, o panteísmo, está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, nós falamos aqui. Exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Olha que comparação perfeita para a gente derrubar de uma vez por todas essa doutrina, no sentido de ideia, né? Derrubar, que eu digo, é na ideia. Pensar como o panteísmo é a mesma coisa que pensar que o mecânico que construiu um motor faz parte daquele motor. Ou que aquele motor
faz parte integrante do mecânico. Não. O mecânico atua no motor, constrói o motor, monta o motor, mas não é parte integrante. É o mesmo raciocínio. Ele diz: a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então ele dá mais um exemplo, além do mecânico, o pintor. O quadro que o pintor pinta não é o próprio pintor. Então o panteísmo vê as criaturas ou as criações divinas e coloca como se essas criações fossem o próprio Criador. Então, basta analisar com maturidade, com calma, essa doutrina para verificar que ela não se sustenta. Aqui temos algumas notas, mas encerramos então esse primeiro capítulo, né? Com a análise do panteísmo, e prosseguiremos no próximo estudo os demais capítulos dessa obra. Eu agradeço a todos que nos acompanham, peço à espiritualidade que possa abençoar cada um, a trazer a compreensão dessa doutrina bendita que nos traz tantas definições necessárias para o nosso aprimoramento, e que a espiritualidade amiga possa nos envolver, nos proteger, abrir nossas mentes para aprendermos mais e mais sobre as verdades espirituais, e que nos coloquemos aqui diariamente para divulgar a doutrina espírita e pensar sobre os ensinamentos dessa espiritualidade superior. Agradecemos pela presença dos amigos, pela inspiração dos coordenadores da atividade, e que nós possamos hoje ter aprendido os atributos de Deus, de que Ele não é efeito e sim causa primeira, e que nós todos um dia compreenderemos melhor à medida que nos depurarmos, a fim de identificarmos na natureza divina os seus atributos, que ainda desconhecemos, compreender os que já identificamos e ainda não nos aprofundamos, e finalmente sentir e compreender Deus com outros sentidos que ainda não possuímos. Agradecemos a Deus, o nosso Criador, que um dia compreenderemos a dinâmica da criação e nos colocamos à sua disposição para continuar avançando, servindo e amando, aplicando os princípios de Jesus Cristo, seu Filho maior na terra, a fim de alcançarmos também essa fé, essa tranquilidade, essa esperança que a espiritualidade superior nos traz. Muito obrigado, mestre amigo, e que os teus servidores possam continuar a nos abençoar, a nos proteger, a nos envolver, principalmente aqueles que mais necessitam, que estão distantes de ti, ou que estão passando por situações de sofrimento e de expiação no final das suas forças. Que a espiritualidade amiga os abençoe a cada um, e que todos que estão em nossos pensamentos recebam essa energia, essa paz. Que Maria Santíssima, Mãe das Mães, nos proteja, nos envolva, nos abençoe e continue envolvendo a terra inteira com seu manto sagrado, a fim de resgatar os sinceramente arrependidos. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos que nos acompanham e até o próximo estudo.